Agora, uma universidade que você sai e vê o professor lá, porque ele se tem... Por exemplo, eu conheço professor que tem carro, mas vai de ônibus porque ele Que é mais pega... rápido. Porque ele pega o corredor de ônibus. Sim. Mas tem vários professores que não tem dinheiro pra ter carro. Uma universidade que paga mal o professor a ponto de ele não ter um carro, você não tem que cursar essa universidade, porque é uma merda essa universidade. Você investe em Bitcoin ou não? Pra todos os efeitos pro governo, Não. não. Mas tem um pinguinho ali. Já avisando a Receita Federal, não tenho nenhum, mas eu tenho um amigo que tem. Não, cara, hoje é a coisa que a gente pode fazer de melhor pra esse país, até pra não ficar financiando bandido, é comprar Bitcoin, não tem outra saída. Não tem outra saída. Eu acho que a única moeda mesmo, né? O único jeito de você fugir um pouco da moeda fiduciária, né? E é a única que eu tenho, tá? Eu já comprei. Eu não, mas meu é a amigo. melhor. Seu amigo. Meu amigo já. Eu não tenho nenhuma, tá? Receita Federal já avisando. Mas o meu amigo comprou, por exemplo, Ethereum. Mas trocou Putz. por. Aí depois que eu fui estudar, que meu amigo foi estudar, Ethereum, aí eu achei melhor o Bitcoin. Porque ela é uma moeda justa, né? Honesta, né? Honesta. Cara, você não pode alguém decidir imprimir mais um monte, te roubar. Você sabe quanto tem, sabe quanto que vai ter. Você tem o halving, né? Que cada vez você vai ter menos sendo disponibilizada. Sim, e comprando aos pouquinhos ali. Sim. E eu já fiz. Eu falo assim, ó, o cara que comprar. Já fiz uma conta dessa uma vez num podcast, nem lembro onde foi. O cara que comprar R$50 vai por mês de Bitcoin. Ele vai ter R$600 no ano, R$6.000 em 10 anos, certo? Vamos supor, se você juntar... Esquece a inflação e tal, vamos supor que você não tem perda nenhuma. Então, quem juntar R$50 por mês, em 10 anos você vai ter R$6.000, em 20 anos você vai ter 12 mil, certo? Certo. Não vai salvar a vida de ninguém, R$12.000 em 20 anos. Eu acredito que quem pegar esses R$50, em vez de guardar em real, guardar em Bitcoin, tá? Você vai ter em 10 anos um carro e em 20 anos uma casa. Olha aí. Eu acredito. Né? Porque pelas projeções que você analisa ali... Eu acredito. Como eu falei, em 20 anos, em real, daqui 20 anos você vai ter 12 mil. O que você não vai você valer nada. faz uma viagem. Não, vamos considerar que você tá. Sim. Esquece a inflação. Né? Então, R$12.000 hoje. Vamos supor que você colocou No CDB numa ali. aplicação Sim. que compensou a inflação. 12 mil. Muito cedo com Bitcoin, né? E era pra eu ter, acabei não tendo. Não teve nenhum amigo ali que falou... Cara, eu gravei séculos atrás vídeo com o Daniel Fraga. Tá lá no meu Olha. canal até hoje. Verdade, né? Você falou uma vez aqui. E eu escutava meu primeiro contato com libertarianismo, com anarcocapitalismo, assim, foi com ele. Apesar de não enxergar, talvez por uma limitação minha, apesar de não enxergar um lugar com zero Estado, sem Estado, eu acho que os anarcocapitalistas foram e são extremamente importantes, porque eles puxaram um pouquinho o elástico de volta. Sabe, o elástico tá muito puxado pro socialismo, pra esquerda, a ponto de o cara que for de centro hoje, ele é chamado de extrema direita. Verdade. Você entendeu? Então, eu acho que os anarcocapitalistas, eles foram e são muito importantes pra sociedade. Eles explicaram... Pra voltar pro eixo. Pra voltar pro eixo. Eu não enxergo esse mundo anarcocapitalista, não enxergo. É muito tópico, né? Mas eles estão trazendo... Eles estão trazendo um pouco de volta, eles estão educando muitas pessoas. Então são pessoas que eu respeito muito. Alguns não, né? Tem uns que viraram doido aí, uns que agora quer levar gente pra Ucrânia, tem uns que ficaram completamente doidos, né? Tem uns que diziam que era anarcocapitalista, eu prefiro votar no Boulos. Caraca, pra mim, o pessoal que vota no Boulos tem que ser ou preso ou internado. Caraca, falaram isso daí, votar no Boulos, né? É cara que se diz anarcocapitalista aí, né? Caramba, hein? Boulos aí é a nova, hein? Você vê. Pra você ver. E então, o Bitcoin eu acho ele muito justo, né, Léo? Pela Sem quantidade dúvida. de você, sei lá, vai ter só 21 milhões. Hoje em dia, pô, toda vez que a gente vai no mercado, nosso dinheiro vale menos. Pô, você começa a olhar e fala, meu, hoje em dia, se você for dar R$10 pro flanelinho, o flanelinho vai te tacar, né? Ele vai, eu não quero esse lixo aqui, não, eu quero esmola. Pior que isso aí. Então é um absurdo, meu. Você começa a analisar, o nosso dinheiro não vale mais nada. Eu lembro que tinha uma época que pobre conseguia até comprar ovo, lembra? Café? Hoje Ovo, pobre não café, compra nem ovo, azeite, nem café né? mais. O azeite virou o óleo do pobre. Então, mas primeiro, a gente tem um governo que não tem responsabilidade nenhuma com os gastos públicos. Nada, zero. Nenhuma. Não teve nenhuma preocupação em aumentar a eficiência em nada.
nesse país. Então, enquanto a gente não trocar esse governo... E outra coisa, a gente tem um problema cultural causado por esse governo, né? Os vícios que esse governo criou, né? Em dinheiro público, né? Em assistencialismo. Sim. Então, a gente, para resolver o problema do Brasil, precisa de décadas sem a esquerda. Décadas sem a esquerda. Para tentar começar a resolver o problema do Brasil. Muito tempo, né, Léo? É que o povo quer é aquele negócio, né? Todo mundo quer ser funcionário público, né? Então todo mundo quer viver de privilégio, quer viver do trabalho dos outros. Aí não tem jeito, vai ter que todo mundo trabalhar. No estágio que a gente está hoje, de É, ciência e tecnologia, se todo mundo trabalhar pouco até, dá para todo mundo viver bem. Mas agora você tendo 1/4 da população carregando o país inteiro, aí fica absurdamente inviável, né? Como eu falei, eu já contei isso, o Brasil é o segundo país no mundo em número de burnouts. Como é que um país tropical, com uma geologia maravilhosa igual a nossa, com tanta terra, tanto sol, você pode ter tanto burnout? Quem é que você acha que você está causando burnout nas pessoas? O Estado, o peso do Estado. O peso do Estado das costas das pessoas. Você recebe seu salário e ele não tem valor nenhum, porque o governo ficou com a imensa maioria do seu dinheiro. Você não tem poder de trabalha compra. 5 meses pra pagar os impostos. E é muito mais do que isso. A gente mais paga que muita isso, Léo. redundância, né? É. Você paga muita redundância que a gente não percebe. Não são só 5 meses, não. Se você for contar tudo, já vi até alguns estudos relacionados a isso, que o governo fica com em torno de 72% com o dinheiro de quem trabalha. 72%. E ainda se você não declarar certinho, ele te... Tira mais. Ou seja, de tudo que você trabalhou, na verdade você tá comprando 28% do que você pode comprar. Meu Deus. Isso era pra você poder comprar muito mais. Então se você tá numa casa hoje que vale 100 mil, era pra você estar numa casa de 400, 500 mil. É, exatamente. A pessoa que tá andando hoje de Kwid, era pra estar andando de Mustang. Olha aí. Que é um carro pra qualquer um nos Estados Unidos. Se o cara quiser comprar um Mustang trabalhando no McDonald's, ela consegue. Caramba. Entendeu? Agora aqui no Brasil, não. O cara trabalha aí de coisas que deveriam ter alto valor, né? Como, sei lá, professor e tal. E não... Você viu, ó, o vinheteiro aqui, ele veio aqui. Aí sabe por que ele desistiu da faculdade de... Acho que é veterinária que ele fazia? Por quê? Ele falou que ele ia pra faculdade. Eu não vou nem falar o nome da faculdade, mas ele fala, né? É. Aí ele, na volta dele, ele pegava o carrinho dele, aí na volta ele tava indo embora, aí ele viu o professor no ponto de ônibus. Ele falou, se então o cara que é professor tá no ponto de ônibus, eu vou... Então eu não vou fazer mais essa faculdade, Léo. Mas Deus todo o tempo, aí que tá. O modelo de negócio de ensino no Brasil, ele é estúpido, não é? Então, professor no Brasil virou commodity. Então, esse é o grande problema do Brasil. O professor é commodity. Então, é qualquer um. Você não contrata o professor pela qualidade. É o cara que aceitar o menor salário. Ah, é o menor. Então, é commodity. Professor no Brasil é commodity. Eu sou da época que os professores do Anglo e do Objetivo, eles andavam de Ferrari. Caraca. Os caras andavam de Ferrari, de Lamborghini, os caras ganhavam fortuna. Os caras ganhavam, assim, o que seria equivalente hoje, sei lá, 80 mil por mês. E os caras faziam o ângulo, o objetivo, porque queriam ter aulas com aquele cara. Entendi. O cara era realmente o cara fazia diferença na sua formação. O brasileiro não enxerga isso. Ele não enxerga hoje um professor fazendo diferença na formação dele. Eu lembro que teve na universidade, teve uma empresa que fez uma fundição que fez uma visita, levou várias universidades na empresa deles, vários alunos, né? Até porque isso tem muitas empresas fazendo isso. A Abinox está fazendo isso, por exemplo. Então, o que é a Abinox? Associação Brasileira, conheço até o presidente, o Paulo Ricardo lá, gente boa pra caramba, doutor Paulo Ricardo. O que eles fazem? Eles vão para universidades e eles levam palestras, levam workshop, conteúdo sobre aço inox. Para quê? Para que as pessoas que saiam dali, os profissionais que saiam dali conhecendo o aço inox, conhecendo o material deles. Entendeu? Então tem muitas empresas que faziam isso, né? Que tentavam levar esse conteúdo para formar uma pessoa qualificada, uma pessoa diferenciada. Agora comecei a contar isso porque, mesmo que eu até esqueci, me perdi no assunto. Não, que a gente tá falando de professor lá, do vinheteiro, que eu falei do vinheteiro e tal. Eu comecei a contar essa história porque era para contar alguma coisa, eu tenho maneira de fazer esses parênteses e esquecer, mas tudo bem. Né? Então, como eu falei, eu sou de uma época que o aluno ele enxergava, falou, se eu tiver... lembrei. Eu tava falando da função, Então essa função,
ela levou alunos de várias universidades para conhecer Sim. melhor o processo. Por quê? Porque esses caras vão ser os profissionais das empresas e eles querem que eles conheçam o processo deles, Ah, legal. para comprar o processo deles, Sim. né? Então a ideia é essa. Aí eu lembro que, então foram várias universidades, alunos de várias universidades que foram no mesmo dia. Mostraram a função, explicaram o processo, fizeram perguntas, distribuíram brindes para quem acertava as perguntas e tal. Aí eu lembro que meus alunos vieram falar comigo, né? Que eles foram nessa função e tal, e eu era o professor de função. E aí eles falaram desse jeito pra mim, falou assim, não tem como comparar os seus alunos com os alunos de função das outras universidades. Caramba. Falou desse jeito, falou, meu, os caras não sabiam nada perto da gente, de nenhuma universidade. Então, no passado, os alunos viam isso, a diferença que o professor fazia. Então, uma empresa como Objetivo, como Ângulo, que queriam colocar mais pessoas na faculdade, então eles precisavam mostrar resultados, o que eles faziam? Contratavam os melhores professores, os mais caros. Agora, uma universidade que você sai e vê o professor lá, porque ele se tem. Por exemplo, eu conheço professor que tem carro, mas vai de ônibus porque ele Que é mais pega. rápido. Porque ele pega o corredor de ônibus. Sim. Mas tem vários professores que não têm dinheiro para ter carro. Uma universidade que paga mal o professor a ponto de ele não ter um carro, você não tem que cursar essa universidade, porque é uma merda essa universidade. Porque você tá contratando um professor de merda. Faz sentido. E hoje é assim. Universidade, o professor no Brasil é commodity. Você não vê uma instituição que quer contratar os melhores Nenhuma, Léo. professores. Nem as E- mais graduadas aí. Hoje eu não conheço. No passado, hoje eu não conheço nenhuma que faz isso. Nem umas vermelhas. Cara, hoje eu não conheço nenhuma que faz Nenhuma isso. que faz Nenhuma faz isso. Hoje todas as universidades, de alguns anos, estão mandando embora todos os professores que ganhavam mais e contratando moleque. Contrata ali pra Um pagar recém-formado, pouquinho e o tal. cara não tem nenhuma experiência em indústria, nunca pisou. É normal ser numa universidade de engenharia e a maioria dos professores nunca Nunca pisaram ter numa trabalhado de indústria. engenharia. Nunca trabalharam como engenheiro. Caraca, mano. Normalíssimo. Engraçado, porque aí cada vez mais vai ficando sucateado, né? E a pessoa. Faculdade. Acontece o que está acontecendo hoje. As pessoas não veem retorno do investimento na universidade. É. E não estou falando nem do investimento financeiro, que é alto. Mesmo na universidade pública, ele não vê o retorno do investimento do tempo dele. E você acha que não vale a pena fazer faculdade hoje em dia, Léo? Não, acho que vale. Você tem muitas universidades boas. Eu sou quem eu sou por causa da universidade. Só que o curso que eu fiz não existe mais. O curso que eu fiz não existe mais. Em nenhum lugar do Brasil existe mais. E eu peguei uma época ainda boa. Mas, por exemplo, eu tive um professor, já faleceu infelizmente, o professor Egberto. O cara que montou a Cosipa. Cosipa. Cosipa Metais, empresa de metais famosíssima, né? Esse cara foi o cara que montou a Cosipa, professor Egberto. Professor genial, esse professor. Nossa, eu conversava com ele direto e tal. Perdão. O curso que esse professor fez era um curso que chamava Minas e Metalurgia. O curso que eu fiz Engenharia de Materiais com especialização em Metalurgia. Esse cara fez um curso de Minas e Metalurgia. Era um curso de 6 anos integral. Nossa, integral? Se você botar um curso de engenharia hoje de 6 anos integral, você não consegue um aluno. É, porque ninguém quer fazer. Ninguém vai ficar 6 anos integral. É? Então, o curso que ele fez, pra mim, já não existia. O curso que eu fiz, hoje já não existe em lugar nenhum no Brasil. Qual que é o curso que você... Porque o curso que eu fiz tinha, por exemplo, os cursos eles diminuíram carga horária. Então, o meu curso, por exemplo, ele tinha mais de 1000 horas a mais do que o curso atual. Nossa. Por exemplo, os professores, como eu falei, quem eram os professores que não estão mais na universidade? Por exemplo, professor Egberto. O professor Egberto era, como eu falei, o cara que montou a Cosipa. Tinha um professor lá, oh meu Deus, só falta esquecer o nome desse professor, já faleceu também. Oh, vou esquecer, mas tudo bem. Nossa, que pena, esqueci o nome desse professor. Tinha um professor lá que ele era do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP. O professor Egberto ia lá no IPT para desenvolver refratário com esse outro professor. Então era o cara que desenvolvia os refratários dos alto-fornos e demais fornos no Brasil. Caramba. Era o cara que deu aula para mim. Cara, que pena esquecer o nome desse professor. Caramba, esse professor... Ia ser homenageado agora, É, né? nossa, professor tão bom. Professor de... infelizmente teve Alzheimer, faleceu. Outro professor que deu aula para mim não dá aula mais hoje. Existe uma que a gente chama da Bíblia da Metalurgia, que é um conjunto de livros
Cada livro dessa tala é sei lá, 20 e poucos volumes. Então, se você for empilhar da altura do teto aqui, chama Metals Handbook. Tá? É a Bíblia de Metalurgia no mundo. O mundo todo usa o Metals Handbook. Na América Latina, existem 2 pessoas, porque profissionais do mundo todo escrevem para esse livro. Na América Latina, existem 2 caras que escrevem para esse livro. Um é o Jean Vatavuk, que foi o meu professor, meu orientador, inclusive, também. Né? Amigo meu e tal, não sei o quê. Foi o cara que deu aula para mim. Ele não dá aula mais hoje, na mesma universidade. Entendeu? Então, todos esses grandes caras, eles foram substituídos. Você entendeu? Aí você pegou um cara que era um gênio, igual esse cara, esse Jean Vatavuk. Ele é um gênio. Ele é um dos melhores metalurgistas deste continente. Esse cara deu aula pra mim. Aí hoje quem dá aula no lugar dele? Um garoto de 20 e poucos anos. Dá aula lá só pra cumprir a carga horária. É, então. Porque professor virou commodity. Caramba, hein, não. Ô, Léo, e se jogar você naquele de fazer faca lá do... Você desenrola, Léo? Cara, é muito difícil deve ser fazer. difícil, É né? difícil, é difícil. Então você tem técnicas, inclusive de bater e tal, não é fácil. Eu não sei nem se eu tenho condicionamento físico pra fazer. Mas o conhecimento teórico, se juntar todos os profissionais ali, eles não têm 10% do que eu tenho. Tanto que eu obrigava, entre aspas, meus alunos a assistirem esse programa. Como que é o nome do... É Desafio Sob Fogo. Desafio Sob Fogo. E eu corrigia os erros. Então, por exemplo, têmpera. Nunca vi um cara ali que tivesse a noção de têmpera. Sabe, os caras... Ixi, aí temperou errado, entortou tudo bem. Então, tem umas coisas que eles fazem certo, que é... quando você vai temperar uma faca, você tem que colocar ela de bico assim. Isso, eu sempre vejo eles colocando assim. Isso, por quê? Porque o que é a têmpera? A têmpera é uma reação no aço que a gente chama de reação martensítica. É uma fase, quando você esfria rápido, ela forma uma fase no aço que é uma fase muito dura, inclusive é uma fase magnética, tá? Só que quando você forma essa fase, ela aumenta o volume, você tem um aumento de volume, tá? Então se você colocar a faca de lado, o lado que entrar primeiro no óleo vai formar martensita, vai aumentar o volume e vai entortar a faca. Então você tem que colocá-la de pé para que forme a formação, para que você tenha a formação martensítica dos 2 lados ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, a formação martensítica só acontece se você tiver um resfriamento relativamente rápido. Então, uma coisa, por exemplo, que os caras fazem muito errado. O cara acha que é só cobrir a faca com óleo. E não é cobrir a faca com óleo, é extrair calor. Então, às vezes, ele faz um recipiente que é o tamanho da faca. É, bem pequenininho mesmo. Então, tem tão pouco óleo que o óleo esquenta tanto que você não consegue esfriar o necessário. Então, o ideal é ser bem grandão. Ter um recipiente maior, você ter mais óleo, pra você ter mais capacidade de extração de calor. Outra coisa que o cara faz, tem muita gente que acha que é mergulhar no óleo que faz a transformação martensítica, que endurece. Não é mergulhar no óleo, é extrair o calor. Não importa como você extrai o calor. A gente usa o óleo porque o óleo extrai numa taxa. Por que eu não uso água, por exemplo? Porque se você usar água, ele esfria rápido demais. Não, você pode colocar numa piscina, não vai evaporar. Você pode mergulhar na piscina, né? Só que a água esfria tão rápido, a taxa de extração de calor da água é maior. Então ele vai esfriar tão rápido que vai, entre aspas, vitrificar a faca. Vai ficar muito fragilizar. Você vai bater, ela vai quebrar. Por isso que você usa o óleo, tá? Só que aí, como eu falei, não é mergulhar no óleo, é extrair o calor. Então, para extrair o calor, você tem que colocar, mexer, tem que deixar um tempo. Sim. Então, tem cara que coloca e tira. Rapidinho, Aí, tem que ser rápido, né? Aí, o que acontece? Ele coloca, não teve tempo de tirar o calor. Então, na hora que ele tirou a faca, ela tá, por exemplo, a 400 graus. Nossa. Né? Nem formou a martensita. Só que ela tá cheia de óleo. O que vai acontecer quando você expor o óleo ao ar a 400 graus? Vai pegar fogo. Então ele tira a faca, além de ele não temperar, a faca sai pegando fogo. Entendeu? Então você vê que os caras, eles fazem, porque eles viram outros fazendo, mas eles nunca procuraram entender. Eles não entendem, eles não têm a compreensão. Nossa, que legal isso. Entendeu? É uma aula, hein, Léo? Nisso eles podiam me contratar lá pra eu... no Desafio Sob Fogo. Porque nunca eu vi um cara lá, de todos os mestres... que eu nunca vi um cara que tivesse, sei lá, 10% do conhecimento que eu tenho na área. Nunca vi. A gente pode fazer um Desafio Sob Fogo Brasil, né? Já teve. Já teve? Teve um sul-americano, teve acho que um Brasil também. Caramba, sério? Teve, Que legal. Se fizerem outro me convidarem, eu vou lá explicar essas coisas. Vou desenrolar lá, né, Léo? É que acho que é do History, né? Não sei, o History gosta de contratar uns caras burros, né? A gente já falou sobre isso, né?